Aleluia. Jeremias, capítulo 18. Apenas os 2 primeiros versículos. Todos encontraram? Digo amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nos colocamos diante de ti, diante da tua presença, diante da tua face. Nesse momento, ó Deus, como apenas instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Nós não fazemos nada, mas o Senhor é quem faz todas as coisas. E é por isso, ó Deus, que nós nos colocamos diante de ti, para que no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a glória do Senhor se manifeste no nosso meio, e a tua palavra, ó Deus, seja aplicada em nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, quantos aqui sabem o que é um suspiro? Vocês que todo mundo sabe o que é. Geralmente, quando alguém dá um suspiro, ou é porque ele está preocupado, ou é porque ele está cansado, ou é porque ele está irritado. Quando você está preocupado com alguma coisa, você começa a dar aquele suspiro. Conheço algumas pessoas assim. Quando o negócio começa a apertar, o camarada começa a soprar. Dá um suspiro. É porque o negócio está meio apertado. O camarada está preocupado com alguma coisa. Às vezes o cidadão dá suspiro quando ele já está cansado. Fez muita coisa, trabalhou muito durante o dia. Durante o trabalho ele vai trabalhando no meio do intervalo. Entre uma tarefa e outra, ele dá aquele suspiro para dar uma recarregada nas baterias. Aí dá uma melhorada. Mas tem também aquele suspiro de quando o cidadão está irritado. Quando acontece alguma coisa que o cidadão fica chateado, irado, às vezes para não fazer alguma coisa, para não tomar uma atitude drástica, ele acaba dando um suspiro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o profeta Jeremias pode ser considerado como um profeta do último suspiro de Deus. Desde o profeta Isaías, Deus já vinha falando ao povo de Israel que iria corrigir o povo de Israel e que levantaria a nação de Babilônia para corrigir o povo de Israel. E a nação de Babilônia iria aprisionar, escravizar o povo de Israel. E isso seria por causa da mão de Deus, da justiça de Deus, porque o povo estava pecando, estava entristecendo o coração de Deus, fazendo aquilo que não era agradável ao Senhor. E Deus, desde o profeta Isaías, vinha falando, e sempre levantando profetas, dizendo ao povo, orientando ao povo: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Mas o povo não se arrependeu. E o profeta Jeremias foi o último profeta antes de que a mão do Senhor se levantasse contra o povo de Israel para corrigir o povo de Israel. Por isso nós podemos classificar o profeta Jeremias como um profeta do último suspiro de Deus. Deus está virado com o povo de Israel. E quando Deus levanta o profeta Jeremias, é porque Deus é longânimo. Deus é bondoso. Deus não queria que Babilônia escravizasse Israel. Deus queria era que o povo se arrependesse. E Deus levanta o profeta Jeremias como esse último suspiro. Um suspiro de ira, mas um suspiro de última chance, para que o povo se arrependesse. Mas o povo de Israel não se arrependeu. E então Deus dá uma visão ao profeta Jeremias, manda com que o profeta Jeremias vá à casa de um oleiro, em uma oficina
cortinas de olaria. E ali ele diz para Jeremias: lá eu vou falar com você. Quando Jeremias desce até a casa do oleiro, porque para ir à casa do oleiro tem que descer. Para ir para a casa do oleiro não pode subir. Subir você sobe quando você quer subir uma árvore, você quer ter algum destaque. Agora, para ir à casa do oleiro, você tem que descer. E Deus disse a Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, lá ele encontra o oleiro trabalhando, modelando um pouco de barro, dando forma a esse barro, fazendo desse barro um vaso. Muitos pregadores já pregaram a respeito desse texto. Não é um texto difícil de se pregar, mas eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. Quando Deus fala com o profeta Jeremias e manda o profeta Jeremias tomar, por exemplo, o oleiro, Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: eu sou o oleiro, o povo, o meu povo é o barro, e eu é quem dou forma ao meu povo. Sou eu quem determino como que vai ser o tamanho, como que vai ser a largura, qual que vai ser o formato, se vai ser quadrado, se vai ser chato, se vai ser comprido, como que vai ser, é eu que determino, sou eu que determino. Foi uma primeira lição importante. Mas pesquisando a respeito do barro e do oleiro e de vaso, eu descobri uma coisa interessante, que segundo os pesquisadores, existem mais de 200 tipos de barro diferentes. Mais de 200 tipos de barro. Mas no meio desses 200 tipos de barro, somente 8 são usados na construção de vasos. Somente 8 barros, 8 tipos de barros, no meio de 200. Apenas 8 podem ser usados na confecção de um vaso. O que eu aprendo com isso? Que não é todo barro que vai se tornar um vaso. Não é todo barro que vira um vaso na mão do oleiro. Antes de virar um vaso, primeiro o oleiro tem que escolher o barro. Tem que ser um barro que preste. Tem que ser um barro que dê liga. E principalmente tem que ser um barro que esteja maleável, sujeito ao toque do oleiro. Porque se for um barro duro demais, e ele não der liga, e ele não ficar sujeito ao toque do oleiro, o oleiro não vai poder construir um vaso. Porque para construir o vaso, ele precisa que o barro permaneça completamente dependente, sujeito ao oleiro. É o oleiro que vai determinar a forma, é o oleiro que vai trabalhar no barro. Portanto, o barro não pode sujeitar, não pode opinar. O barro não pode dar opinião. O barro não pode dizer para o oleiro como que o oleiro tem que fazer. O barro não pode dizer para o oleiro qual o tamanho que tem que ser. O barro não pode dizer para o oleiro qual a forma que ele tem que ter. Mas é o oleiro que determina. E para o oleiro determinar, o barro tem que ficar sujeito à vontade do oleiro. Tem que ser um barro que seja maleável, que não ofereça resistência ao toque da mão do oleiro. Segundo, tem que ser um barro limpo de qualquer sujeira. O oleiro, antes de levar o barro para a roda, aonde ele vai dar forma, primeiro ele tem que escolher o barro. Não é qualquer barro. Depois que ele escolhe o barro, ele ainda vai ali amassar, pisar, para ver se não tem nenhuma pedrinha, para ver se não tem nenhum grãozinho de sujeira, nenhum ciscozinho, alguma coisa que vai
fazer com que, se ele levar aquele barro para a roda, para tomar forma, se tiver alguma pedrinha, ele pode trincar o barro. A obra do oleiro vai ser jogada por água abaixo. Então ele tem que primeiro tirar as pedras, e entra no primeiro processo de purificação, tirar a sujeira, tirar tudo que não vai ser usado na construção do vaso. Tirar tudo aquilo que não vai ser útil. Depois que ele seleciona o barro, depois que ele tira a sujeira do barro, está pensando que ele vai direto e coloca o barro na roda para tomar forma? Não. Antes, ele passa ainda por um processo que os oleiros chamam de curtimento. O que é isso? Pega o barro, coloca no sol e deixa lá por um tempo. No sol. Para que isso? Raciocina comigo. Quando você tira o barro do lugar aonde ele está, do lugar de origem dele, ele vem úmido. Quem já tirou barro aqui sabe do que eu estou falando. Ele vem úmido, e a água que está nele não é uma água limpa, é uma água suja, porque o ambiente em que o barro está é um ambiente sujo. Aí sabe por quê? Que o oleiro tem que deixar o barro lá por um tempo? Ele deixa lá para poder secar, sair um pouco dessa água, ou bastante dessa água suja, para que o barro esteja então pronto para daí ser colocado na roda, para daí ter forma. Às vezes a gente vê algumas pessoas e muitas pessoas querendo ser vaso, mas para se tornar um vaso, primeiro tem que ser um barro aceitável e sujeito ao oleiro. Tem que ser um barro que não tenha sujeira, e tem que ser um barro que deixe a água velha, aquela água suja sair, para quando o oleiro começar a trabalhar, o oleiro comece a usar uma nova água, uma água limpa. Quando o oleiro vai começar o processo de formação do vaso, ele não usa água suja, ele usa uma água nova. Ele não usa aquela água que saiu do barro quando ele deixou no processo de curtimento. E detalhe, esse processo de curtimento pode durar dias. Dias em que o barro fica lá, isolado, só para sair a sujeira e a água ruim. Estudando sobre isso, eu entendi por que o apóstolo Paulo ficou 14 anos na geladeira. Eu entendi. Paulo se converteu ao evangelho, estava cheio de gás, cheio de vontade para pregar. Quando ele começou a pregar, o povo ficou meio medroso. Aí eles se reuniram, os apóstolos, chegaram para Paulo e falaram: Paulo, volta lá para Tarso, que é a sua terra, e fica lá um pouquinho, porque o povo está com medo. Estão pensando que você vai a qualquer momento se rebelar e vai matar todo mundo. Então fica lá, espera baixar a poeira um pouquinho, depois você volta a pregar de novo. Nesse esperar baixar a poeira, 14 anos se passaram. O novo convertido Paulo, até se tornar um barro pronto para ser usado, para tomar uma forma, ele passou 14 anos na casa dele, sem receber visita de ninguém, sem receber oração de ninguém, e mesmo assim ele não abateu a fé, não abalou a sua fé, ficou lá sozinho, mas foi aprendendo, foi buscando do Senhor e foi deixando sair aquela água suja que tinha no barro, que era sal, até ele se tornar Paulo. E assim é com a gente também. Quando a gente aceita Jesus, às vezes a gente está cheio de gás, mas ele não está pronto. Aí precisa passar por aquele processo de isolamento, aquele processo de curtimento. É no curtimento que a água suja não sai, e o barro passa pelo último processo para que ele esteja pronto para ir para a roda. Não é para virar um vaso, é para ir para a roda, tomar forma de vaso. Ele ainda não vai
ser um vaso, ele vai tomar uma forma de vaso. Depois desses processos todos, aí o oleiro pega o barro, coloca na roda, começa a girar e começa então a dar forma ao barro. E vai dando forma. E vai trabalhando. Uma curva aqui, uma quina ali, outra curva aqui, outra quina ali. Devagarzinho o vaso vai tomando forma. Quando o oleiro consegue dar ao barro a forma que ele deseja, porque eu já disse uma vez e vou repetir, não é o barro que determina a forma, mas é o oleiro que determina. Quando o barro cai na mão do oleiro, ele não sabe o que vai acontecer. Mas quando o oleiro pega o barro, quando o oleiro vai escolher o barro, lá no rio, ou seja, lá onde for, quando ele vai escolher o barro, ele já sabe exatamente na mente dele que tipo de vaso que ele vai fazer. Como que vai ser. O oleiro já sabe. O barro não sabe de nada, mas o oleiro já sabe. Depois que o oleiro termina o seu processo de formação do vaso, o vaso está formado. Aí agora o vaso tem que passar por mais um processo de secagem. Mais uma vez, o barro naquele isolamento. O barro, depois que tomou forma, depois que deixou de ser um simples bolo de barro e se tornou um vaso, não ainda pronto, com forma de vaso, mas aí precisa, depois que está quase pronto, vai de novo passar por aquele isolamento, aquele curtimento para secar. Depois que seca, depois que o barro seca no sol, numa temperatura ambiente, aí ele vai passar pelo primeiro processo da fornalha. Primeiro por quê? Porque no processo de fabricação de um vaso, são no mínimo 2 processos de fornalha, no mínimo. Mas se o oleiro não estiver satisfeito, ele leva o vaso quantas vezes ele achar necessário na fornalha. Quem vai determinar é o oleiro. Então quer dizer, vamos dar uma recapitulada na vida do crente. O crente se converte, está naquele gás todo. Quando ele pensa que ele já é um vaso, ele ainda não é. Ele é um barro precisando passar pelo processo do curtimento. Aí depois que ele passa pelo processo do curtimento, da purificação, tira as pedrinhas, escolhe o barro direitinho, deixa ele lá, sai aquela água suja, coloca ele na roda, dá forma ao vaso. Depois que dá forma, curtimento de novo. Outro isolamento. Sozinho. Depois que seca na temperatura ambiente, aí vai para a fornalha. A temperatura da fornalha é entre 200 a 900 graus. É quente. Vai o vaso para a fornalha. Se o oleiro agradar do vaso, depois da fornalha, é um processo só. Se ele não agradar, volta para a fornalha de novo. E detalhe, o vaso fica na fornalha no mínimo 8 horas, direto. Fogo caindo, fogo pegando, lenha no forno, e o vaso está lá dentro. E fogo pegando ele. No mínimo 8 horas. No mínimo. E no máximo 16 horas. Depois que passa esse período de no mínimo 8 horas na fornalha, lenha no forno, fogo a 200, de 200 a 900 graus. O vaso está lá dentro do forno, só levando fogo. Depois que passa o período entre 8 e 16 horas, apaga-se o forno e continua o vaso dentro do forno. Por quê? Porque se o oleiro abrir o forno com o forno ainda quente, o vaso trinca. Dá choque térmico no vaso. Então o oleiro apaga o forno e o vaso fica lá dentro do forno
isolado, até que esse forno baixe a temperatura por ele mesmo e volte a menos de 200 graus, para daí o oleiro ir lá e abrir a porta do forno. Enquanto o forno não esfriar lá dentro e o vaso lá dentro do forno, enquanto eles não esfriarem juntos, o oleiro não pode abrir. Dá para entender por que às vezes a gente passa por uma prova, a gente está naquela fornalha e a gente parece que a gente está sozinho, que Deus não está com a gente. Sabe por quê? É porque o oleiro não pode abrir ainda a fornalha, porque se ele abrir a fornalha, está quente demais, aí você brinca. Você vai ter que ficar lá e suportar a temperatura lá, até a temperatura baixar para o oleiro abrir a fornalha. Quando o oleiro abre a fornalha que o vaso resistiu, ele pega o vaso, tira da fornalha, olha, admira, se tiver do agrado dele, bem, se não, volta para a fornalha de novo. Mas vamos ser bonzinhos, se tiver do agrado do oleiro, aí ele vai para outro processo, a pintura. O que é um vaso de barro? É só um vaso de barro. Mas o oleiro que está no céu, ele não faz um vaso de barro de qualquer jeito. Ele faz um vaso de barro bonito. Ele não faz qualquer vaso de barro. O vaso tem que ser pintado, tem que ser enfeitado, tem que ser cuidado, tem que ser zelado. O acabamento é que é a demonstração da qualidade do trabalho do oleiro. Está no acabamento. Se o oleiro fizer um vaso de qualquer jeito, todo mundo vai criticar o oleiro. Mas o acabamento, ou seja, depois que o vaso está quase pronto, aí vem a pintura. É aí que vão dar valor ao trabalho do oleiro. É no final. E quando é barro, ninguém está nem aí. Você já viu alguém correndo atrás de barro? Todo mundo corre atrás de ouro, corre atrás de petróleo, mas ninguém corre atrás de barro. Enquanto é barro, não tem valor nenhum. Enquanto é vaso, às vezes também não tem valor nenhum. Porque às vezes é vaso. E algumas pessoas ainda olham e falam assim, ainda não está bom. E às vezes até o oleiro também olha de lá e fala, ainda não está bom. Precisa melhorar. Precisa ser perfeito. Tem que ser excepcional. Tem que ser um trabalho de qualidade. Não pode ser qualquer coisa. O que eu fico olhando é que Deus, no processo de formação dos vasos, Ele dá o melhor dele para que nós possamos ser melhores. E às vezes nós não damos o nosso melhor para Deus. Depois que a gente se torna um vaso, a gente não dá o nosso melhor para Deus. E aí o oleiro pega e leva para um outro departamento, que é agora o departamento de pintura. Pinta-se com um tipo de esmalte. Depois que está pintado, ornamentado direitinho, o que vai fazer? Está pronto? Não. Fornalha de novo. Por quê? Porque o esmalte, ele não vai pegar, aderir ao barro, se ele não for levado na fornalha. Ele vai ser pintado, mas vai ficar solto. Se você passar uma lixazinha ou passar a sua unha, o esmalte sai, a tinta sai. Então tem que ser levado na fornalha para poder o esmalte aderir ao barro e ele não descascar. Só que a segunda fornalha é diferente da primeira. A primeira é entre 200 e 900 graus. A segunda é entre 900 e 1800 graus. Na hora do acabamento é que a fornalha é mais quente. Na hora de dar o toque final para o verniz, o esmalte aderir ao barro, a fornalha é mais quente. Só depois de mais 8, no mínimo, no máximo 16 horas, de fornalha, lenha, fogo,
e o barro lá dentro do forno. Lenha, fogo e o barro dentro do forno. De 900 a 1800 graus. Suportou? Suportou. De novo, o mesmo processo. Apaga o forno e deixa esfriar. Deixa o vaso lá dentro. Depois que a temperatura baixa de novo, abre-se o forno e tira o vaso. Aí o vaso está pronto. Depois que o vaso está pronto, quem vai determinar a utilidade dele ainda é o oleiro. Sabia? Depois que o vaso está pronto, que ele tira da fornalha, o oleiro chega no vaso e bate com o dedo. Dependendo do barulho que sair, ele sabe para que utilidade. E ele sabe qual o grau de resistência do vaso. Depois de pronto. É assim. E Deus dá a visão ao profeta Jeremias e diz: assim como o oleiro faz com o barro, eu farei com o meu povo. Não pense você que você está de fora desse negócio. Porque depois que Jesus veio ao mundo, nós nos tornamos o Israel de Deus. Filhos de Abraão por eleição. Não de sangue, mas por eleição. Descendentes de Abraão também. Assim como os judeus são, nós também somos. Portanto, aquilo que Deus disse que iria fazer com o povo de Israel, Ele faz com a gente também. E às vezes, irmãos, a gente passa por uma situação e a gente já desanima logo. A gente acha que já está forte demais. E a gente não vai aguentar. Às vezes a gente acha que o oleiro ele é cruel demais. Mas entenda uma coisa. O oleiro quer fazer de você um grande vaso. Um bom vaso. Que tenha uma boa utilidade. Por quê? Porque existe vaso de tudo quanto é jeito. Já foi numa casa? Em uma casa tem vaso que serve para ornamentar. Tem vaso para colocar um arranjozinho de flor. Mas em uma casa também tem vaso de lixo. Para colocar porcaria lá dentro. E às vezes, ambos os vasos foram criados pelo oleiro. Hoje não. Porque a gente já tem lixeirinho de plástico, o negócio é mais moderno. Mas na época de Jeremias, todo vaso era de barro. Se era para ornamentar, era um vaso de barro. Se era para colocar água, era uma botija de barro. Se era para colocar lixo, era um vaso de barro. Não existia plástico na época. Panela era de barro. O barro tinha uma grande utilidade na época que hoje nós não vemos mais. Mas o mistério e a beleza dessa mensagem é que, por mais que você esteja sofrendo, por mais que a fornalha esteja quente, você não sabe em qual processo da fornalha você está. Se você está no primeiro, no segundo, no terceiro, se você já está no acabamento. Porque, como eu disse, se o oleiro se agradar da primeira remessa do vaso, amém. Se ele não se agradar, volta para a fornalha de novo, entre 200 e 900 graus. A última fornalha de 900 a 1800 graus é só a fornalha do acabamento. Mas às vezes, quando a gente passa pela primeira fornalha, quando o oleiro espera baixar a temperatura, que abre o forno, lá dentro está um vaso trincado ou rachado. Não suportou a fornalha. Querido, você pode até querer ser um vaso. Você pode até querer ser um vaso. Mas quanto melhor
a utilidade do vaso, mais processo de fornalha ele vai ter que passar. Maior a temperatura da fornalha também. Então a gente não pode reclamar quando a fornalha estiver ardendo, quando o sofrimento estiver doído, quando o negócio estiver quente demais. A única coisa que a gente tem que fazer é olhar para cima e confiar que nós somos simplesmente um vaso na mão do oleiro e que ele não prova ninguém além do que nós possamos suportar. Quando ele achar que nós estamos prontos para sermos usados por ele, do jeito dele, na hora dele, como ele quiser, aí ele apaga o fogo. Mas às vezes a gente quer mandar em Deus. Eu me lembro do testemunho de uma missionária que eu conheci, que ela disse o seguinte: um dia ela estava no monte orando, e ela começou a orar e ficou: Deus, me enche da tua unção, me enche e tal. Daqui a pouco Deus derrama uma descarga de poder sobre ela, e ela começou a tremer, e o coração acelerou, e ela começou a passar mal. Ela falou: para Deus, que eu não estou aguentando mais. É possível isso acontecer? É. Sabe por quê? É Deus mostrando para os vasos que não é o vaso que determina como que vai ser usado, qual a quantidade de unção que ele tem que receber, mas quem determina é o oleiro. Quem vai determinar é o oleiro. Se o oleiro vê que você está preparado para receber, você vai receber. Se o oleiro não vê, você não vai receber. Se tiver que passar por mais um processo de fornalha, você vai passar. E não adianta fugir, porque se você fugir da fornalha, pior para você. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas. Deus fala com ele: vai para Nínive, vai para Tarso. Fugiu da fornalha. Estava com medo de morrer. Estava com medo de profetizar e eu vou matar ele. Falou: nada, essa fornalha é quente demais, não dá para mim não. Vazou. Adiantou alguma coisa? Não. Teve que voltar para a fornalha de novo. Marcos, para quem não sabe, aquele que escreveu o que está registrado na Bíblia, no Novo Testamento, como o terceiro livro do Novo Testamento, também conhecido como João Marcos, estava junto com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Começou a viagem missionária, Paulo, Barnabé e Marcos. No meio da viagem, perseguição, sofrimento, luta, Marcos, peneirou. A fornalha está quente demais, não dá para mim não. A ponto de 2 a 3 anos depois que Paulo e Barnabé encerram a sua primeira viagem missionária, que eles voltam para Jerusalém e se preparam para a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos de novo. Paulo não aceitou. E a Bíblia diz que a discussão entre eles foi tão ferrenha que eles se dividiram. Paulo foi fazer a segunda viagem missionária com Silas e Barnabé com Marcos. Mas Marcos teve que entrar na fornalha de novo. Fugiu da primeira. Na hora que o negócio apertou, ele correu. Deixou Paulo e Barnabé sozinhos. Mas depois que Paulo e Barnabé voltou, vamos para outra viagem missionária. Olha o Marcos lá de novo. E quer saber se Marcos foi aprovado? Paulo na beira da morte. Pouco tempo antes dele ser enforcado, degolado. Quem estava com ele antes dele morrer, por amor a Jesus? Marcos e Lucas. O mesmo Marcos que fugiu da primeira viagem missionária, que fugiu da fornalha, depois não fugiu mais, aceitou a fornalha, se tornou um vaso. Talvez não um vaso tão valioso como o oleiro queria fazer dele, porque ele fugiu da primeira fornalha, mas não deixou de ser um vaso. E foi um vaso de honra, não foi um vaso de lixo, foi um vaso de honra, porque no final do ministério de Paulo, ele estava junto com Paulo. O mesmo Paulo que não queria, que não aceitou mais que Marcos fosse junto com ele na segunda viagem missionária. No final da vida de Paulo, Marcos estava lá junto com ele, demonstrando que era crente de verdade.
demonstrando que tinha aprendido com as fornalhas, com os curtimentos, os isolamentos da vida. Assim foi Marcos. Então, querido, não adianta fugir. Se você está na fornalha, se é que você está na fornalha, porque às vezes você nem está na fornalha, às vezes você ainda está tomando forma e o negócio está doendo. É porque o barro não pode falar. O barro não tem boca para falar. Eu tenho certeza que se tivesse, ele ia gritar um bocado na hora que o oleiro estivesse amassando ele, na hora que ele estivesse na roda, na hora que ele estivesse dando forma a ele ia gemer como o quê? Não geme porque não é igual a nós, não é gente, é o barro. Agora, trazendo para nós, simbolicamente para nós, a gente geme, dói, mas às vezes a gente só está tomando forma, a gente nem está na fornalha ainda. A gente nem sabe qual é a situação. Então, por não saber se a gente está tomando forma, se a gente está na primeira fornalha, se está na segunda, se está na terceira, se já está na fase de acabamento, a fase de acabamento já é quando Jesus estiver perto de te buscar ou ele te arrebatar. Aí você vai passar por uma última fornalha, que é o acabamento final, aí Jesus pega. Ou ele leva ou ele arrebata. Mas então, até lá, por mais que a gente passe por fornalha, só são as primeiras fornalhas. É só de 200 a 900 graus. A última fornalha ainda vai demorar a vir. E se você fugir, pior é. Porque se você fugir da fornalha, vai ter que voltar de novo. Se não foi aprovado, volta de novo. E quantas vezes você fugir, 1000 vezes você vai ter que voltar. 1000 vezes fugiu, 1000 vezes volta para a fornalha. Até você passar, até você ser aprovado, para depois você receber o acabamento final, para depois ir para a última fornalha. É muita coisa, gente. É muita coisa. Agora, se eu perguntar para você em qual fornalha você está, por mais que você queira, você não vai saber me responder. Então a lição que eu tiro dessa palavra é: não importa qual seja a fornalha, porque eu não sei qual é. O que importa é que eu estou na mão do oleiro e o oleiro sabe como trabalhar. Amém? Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus.